a Bíblia diz que de longe, eles levantaram a voz e choraram, eles rasgaram o manto em sinal de consternação, e lançaram pó ao ar sobre a sua cabeça, e ficaram sentados, afastados de Jó, no chão, sabe quantos dias? 7 dias, 7 dias, irmãos, observando Jó, presta atenção aqui, observando Jó naquele estado deplorável. E diz o texto que eles ficaram 7 dias em silêncio, sem abrir a boca, sem falar nada em relação a Jó, em meio àquela dor e sofrimento que Jó estava vivendo. Mas aí, depois de 7 dias, esses 3 amigos resolveram discursar, abrir a boca, e eles começam, irmãos, discursando, dizendo que o sofrimento de Jó, a culpa era que Jó estava em pecado, que Jó estava vivendo aquilo, consequências dos seus atos pecaminosos em relação à pessoa de Deus. Imagina isso, 7 dias em silêncio. Depois do 7º dia, eles abrem a boca para discursar contra Jó, dizendo que Jó estava vivendo toda aquela situação adversa, porque Jó havia pecado. Na concepção de Bildade, ele faz Zofar. Na concepção deles, eles tinham o sinal de prosperidade como um favor de Deus, um favor, a bênção de Deus. Em contrapartida, o mal, a maldição, era sinal de pecado. Então eles pensavam: Jó, você está vivendo esse caos, esse drama na sua vida, porque em algum momento da sua vida você pecou. Mas veja bem, como que a Bíblia conceitua Jó, melhor dizendo, o próprio Deus que conceituava Jó. Não foi ninguém, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Deus diz: Jó, um homem íntegro, reto, temente, e que se desviava do mal. Então Jó tinha uma vida reta, mas aí na concepção dos 3, Jó estava vivendo aquela maldição, resultado de algum pecado. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo dias também que há uma ala no meio da igreja que acredita que o crente não pode ficar enfermo, que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode sofrer um desastre. Irmãos, esse é o evangelho que tem sido pregado aí fora. E quando você sofre alguma enfermidade, é porque você não fez assim, você não fez assado, ou é porque você está em pecado, ou porque é obra do diabo na sua vida. Veja bem que há essa concepção aí fora, dizendo que o crente não pode sofrer. Certa feita, deixa eu contar um caso para vocês aqui. Certa feita eu fui visitar o esposo da nossa irmã aqui da nossa igreja, até o hospital da nossa cidade. Chegando lá na portaria, eu encontrei um irmão de uma outra denominação, um religioso. E ele viu que eu estava com a Bíblia em mãos. Ele disse: paz de Deus, irmão. Falei: a paz do Senhor, meu irmão, graça e paz. Ele falou: o que você faz aqui? Eu vim visitar um esposo de uma irmã da igreja. Ele é crente, teve um acidente, depois desse acidente ficou enfermo, está na UTI, não está bem. E ele arregalou os olhos para mim e falou: mas como? Crente não pode ficar enfermo, é falta de fé, este irmão está em pecado.
Eu abaixei a cabeça, triste e desapontado com a palavra de um irmão, totalmente sem sabedoria, irmãos. E às vezes isso acontece muito. Quantas são as pessoas que pensam, irmãos, que pelo fato de estar enfermo, está em pecado. Este era o pensamento de Bildade, Zofar e Eliú, julgando Jó, dizendo: Jó, você está passando por essa tribulação, porque você pecou lá atrás, Jó. Sim, nós sabemos, amados, que o pecado, quando passa na vida de alguém, ele traz sobre si resultados funestos. Mas não era aqui o caso de Jó. Era o próprio Deus que estava submetendo a Jó aquela prova severa. Em relação a nós, o Senhor Jesus disse na sua palavra que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós passamos também por provas. Nós não estamos dizendo de passar por adversidades nessa terra. Domingo pela manhã eu trouxe uma palavra concernente a isso para a igreja que me ouviu. E o objetivo da palavra foi responder porque o mal nos atinge. O mal nos atinge simplesmente porque nós estamos vivendo num mundo sujeito às aflições. O mal nos atinge também devido a uma ação impetuosa do diabo contra as nossas vidas. O mal nos atinge simplesmente pelo estilo de vida que nós desenvolvemos nessa terra. O mal nos atinge também pela vontade permissiva de Deus, permitirmos por nós passarmos pelos vales e tribulações da vida. Não foi assim, irmãos, com o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, em que a palavra de Deus nos fala que Deus permitiu que o espinho na carne de Paulo, no qual ele orou 3 vezes, dizendo: Senhor, retira de mim esse espinho da carne. Mas a resposta de Deus para Paulo foi sempre: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não vou tirar o espinho da sua carne, Paulo, eu não vou curar esta enfermidade, eu não vou tirar essa luta da sua vida, Paulo, mas irei sobre a sua vida com a minha graça. Minha graça será suficiente sobre a sua vida, Paulo. Isso basta, isso é o suficiente, Paulo. Oh, amados, a graça de Deus nos basta também nesses dias. Se Ele fizer, sim, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele permanece sendo o mesmo Deus. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E por Jó, irmãos, se manter fiel a Deus. A palavra de Deus nos fala no capítulo 42, no final do livro, no final da provação ferrenha que Jó havia se submetido pelo próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus aparece para Jó e começa a fazer um tanto de perguntas, tanto de questionamento para Jó. Jó, chega um momento que ele emudece, ele fica calado, porque não tem palavras para responder a Deus. Mas diz aqui no versículo, no capítulo 42, que Jó então resolve abrir a boca. E Jó responde a Deus dizendo assim: Deus, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas.
e nenhum propósito do Senhor podem ser impedidos. Amados, e aí Jó disse: pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas aí o que acontece? No versículo 10 diz que o Senhor tirou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Aqueles 3 amigos que haviam acusado Jó, dizendo que Jó estava passando por aquela tribulação por causa de pecado. A Bíblia diz que quando Jó se coloca em oração pela vida dos 3, Deus então muda a sorte de Jó. Deus tira o cativeiro de Jó e deu a Jó o dobro de tudo quanto antes o possuía. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, e teve 7 filhos e 3 filhos. Deus abençoou em dobro a vida de Jó. E este mesmo Deus que abençoou a vida de Jó, que mudou o quadro, mudou a sorte de Jó, é o Deus que pode mudar a sua sorte também nesta noite. É o Deus que pode mudar a sua história também nesta noite. É o Deus que pode tirar você do cativeiro também nesta noite. Diante disso, eu encerro com a palavra que está em Tiago capítulo 1, versículo 12. Que fazermos, irmãos, se Deus não tirar as provas? O que fazer se Ele não tirar a enfermidade? Tiago aconselha dizendo o seguinte: bem-aventurado é o homem que suporta a provação. Feliz é o homem, a mulher que suporta a provação. Olha para cá. Só suportará a provação quem tem uma fé incondicional. Quem tem uma fé incondicional, irmãos, vai suportar. Vai suportar esses dias maus que nós estamos enfrentando. Vai suportar a grande tribulação advinda, o anticristo, os sinais da volta do Senhor. Quem tem uma fé incondicional suportará. E Tiago diz que feliz, mais do que feliz, é aquele que suporta as provações, como Jó suportou as provações. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então a palavra para você nesta noite é 2. Começa a desenvolver essa fé incondicional no Senhor como Jó. Segunda palavra é: suporta os embates da vida. Fica de pé em meio às lutas e às provações que têm sobrevindo contra a humanidade nesses dias. Amém? Eu quero nesta noite te desafiar a depositar a sua confiança em Deus. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a depositar a sua confiança no Senhor. E confiança esta incondicional. Sabe quem mais tinha essa fé incondicional? Abacuque, Davi, Abraão, Moisés, tantas outras pessoas, o próprio apóstolo Paulo.
Paulo diz: eu sei passar por fartura, como também sei passar por escassez. E ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos, amados. Eu quero desafiar você a colocar sua confiança nas mãos do Senhor nesta noite. Nós vamos cantar uma canção, e logo após eu retorno para orar e para interceder pela sua vida. Nem tudo Deus vai fazer, amados, esta é uma verdade. Nem tudo Deus vai realizar em prol de nós. Nós temos que contentar com a sua vontade soberana, perfeita. Nos adequar à vontade de Deus. Não somos nós que precisamos Deus se adequar a nós. Somos nós que nesses dias precisamos nos adequar à vontade soberana, permissiva deste Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor, e depois nós vamos orar, clamando a Deus, em prol da sua vida, em prol da sua casa, da sua família. E Deus, Ele pode sim agir, Deus, Ele pode agir, mas não de acordo com a nossa vontade, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor. Deus, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas